Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 2, Grêmio 0. Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Conosco o professor Locondé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Tony Mota da Rádio Assunção, ao vivo. Boa noite, Locondé. Parabéns por mais uma vitória. E é sobre isso que eu quero falar. São 23 partidas sem perder. Eu sei que você não é muito afeito a números, mas eu quero questionar com você o que é que tem sido feito, né? Esse trabalho que você tem feito com todo o seu grupo, que não é o mesmo grupo que você já começou essa sequência ano passado, né? Qual é o segredo que você está mantendo para continuar com essa sequência de vitórias? E se algo aconteceu de diferente com relação ao jogador Fernando Sobral, que ele não voltou para o segundo tempo. Era uma mudança já projetada, já programada para isso? Não? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Realmente é uma sequência bastante positiva. É muito difícil, né? O futebol brasileiro tão equilibrado como ficar um número tão grande assim de invencibilidade. A gente fica feliz. É um trabalho, como você falou, que a gente conseguiu construir ele desde a temporada passada. Chegaram novos atletas, mas a gente conseguiu construir uma identidade de jogo, né, principalmente diante do nosso torcedor. Uma equipe guerreira, uma equipe competitiva. A gente tenta organizar ao máximo e os jogadores tentam se doar ao máximo dentro de campo, tanto no aspecto anímico, físico, técnico, porque, né, só motivação, só mobilização não vai ganhar jogo, né? Precisa de conseguir fazer um bom jogo técnico. A gente tem feito boas execuções. E também não adianta ter só bons jogadores, a equipe está bem estruturada taticamente, mas não ser uma equipe com alma, né? Então a equipe do Ceará tem se portado assim em quase todos os jogos, mas principalmente diante do torcedor, e hoje conseguiu repetir isso mais uma vez, que foi fundamental para a gente conseguir vencer essa difícil partida hoje contra o Grêmio. Um jogo de muito duelo, de muita disputa de primeira, segunda bola, jogo de muita transição, e a gente conseguiu se portar bem mais uma vez, de ter o entendimento do que o jogo iria se apresentar para a gente, e os jogadores tiveram esse entendimento e foram muito bem. Em relação à troca do Sobral, é um setor que a gente está muito bem servido. Eu venho rodando bastante os atletas. A gente teve muitas possibilidades de bola parada no primeiro tempo. O Lourenço é um exímio batedor de falta, de escanteio, e a gente já imaginava que o Grêmio iria empurrar mais o jogador de meio para próximo da nossa área. A gente talvez iria precisar de um jogador de bola longa. O Lourenço faz isso bem. Foi mais questão estratégica mesmo de jogo. Condé, aqui, ó. Um pouco mais escondido aqui, ó. Tudo bem? Parabéns pela vitória, pela sequência. Eu sou Horácio, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E quando eu quero até falar sobre circunstâncias do jogo, eu observo que o Ceará tem começado muito bem as partidas, tem conseguido até ali os 20, 30 minutos ser muito dominante, mas no final do primeiro tempo o Grêmio cresceu, e no final do segundo tempo, apesar do bom início do Grêmio ali, os 2, 3 primeiros minutos, o Ceará dominou a maior parte do segundo tempo, e na reta final novamente houve um crescimento do Grêmio. Queria que você falasse sobre essa questão. A gente viu até uma evolução, se a gente comparar com o jogo contra o Bragantino, que o Ceará não conseguia responder, mas contra o Grêmio respondeu nos contra-ataques. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa alteração que tem tido ali na equipe, que começa muito bem, consegue ser dominante, consegue mostrar o que você trabalha na semana, mas na reta final acaba caindo um pouco de desempenho. Eu pontuei isso na semana passada. A gente veio de uma sequência extremamente desgastante. Nos jogos finais de estadual, o jogo de Copa do Nordeste, jogo de Copa do Brasil, que a gente, até diferente dessa ordem sua aí, a gente saiu perdendo de 2-0 e nós fomos buscar no final. A final do estadual que a gente saiu no placar atrás e fomos buscar no final. Então, são circunstâncias do jogo. Vai ter momento que você vai ser mais predominante no início, vai ter momento que você vai ser mais predominante no final. O importante é a gente estar preparado para essas alternâncias. Enfrentamos hoje uma equipe com vários jogadores selecionáveis, né, de várias seleções aí da América do Sul, um grau muito elevado de competitividade. A gente conseguiu
digamos assim, dominar o jogo quase que 60% dele, mas em algum momento o adversário também tem capacidade de empurrar a nossa equipe para o nosso campo de defesa, envolver, tocar. É uma equipe que tem qualidade. No Brasileirão aí a gente vai ter muitos jogos com essas alternâncias, momentos que a gente vai ser dominante, momentos que o adversário vai ser mais dominante, e a gente tem que tentar aproveitar como aproveitou hoje nos momentos que a gente conseguiu ter um predomínio maior. Professor, boa noite. O Alisson, canal Mutley Alvinegro e também canal Del Luiz. Professor, queria falar um pouquinho sobre o seu sistema defensivo. No jogo contra o Bragantino, o Ceará acabou tomando 2 gols de passe entre linhas, entre ponta e lateral. Hoje você optou por um meio-campo mais concentrado, Fernandinho e Galeano fazendo uma composição mais colada juntamente com os volantes. E aí eu queria perguntar também sobre essa alteração do Sobral hoje. O Sobral é um atleta muito agressivo que vai para o combate, vai para o embate para roubar a bola. Em alguns momentos, ele sai para dar o combate na ponta, acaba gerando um espaço no meio onde o Grêmio pôde aproveitar, teve o cruzamento do Amuso e tudo mais. Como é que está sendo essa composição defensiva nesse 4-4-2? Né? Contra o Bragantino, você colocou um 4-1 com a entrada do Lourenço e depois jogou o Rômulo na alteração. Então, eu queria entender um pouquinho mais sobre a composição do sistema defensivo. Eu acho que tem funcionado bem ao longo da temporada, né? Se a gente fizer o recorte desses 2 últimos jogos, onde eu acho que a gente estava muito desgastado, mas de um modo geral a equipe tem se mostrado muito sólida e consistente em várias alturas do campo, né? Tanto quando a gente sobe a marcação, como foi no início do jogo hoje, que a gente marcou no bloco mais alto para pressionar a saída de bola do Grêmio, a gente conseguiu compactar bem. Em alguns momentos no bloco médio, e quando a gente baixou as linhas também, a gente conseguiu diminuir. É natural que o Grêmio, em algum momento, iria construir, como construiu, umas 2, 3 boas possibilidades de gols, pela qualidade, né? Mais da qualidade deles do que erro nosso. A gente conseguiu também construir bastante... A gente conseguiu construir bastante situação de gol, um jogo de muita transição, né? O Grêmio aposta muito nessa bola longa, lançamento para os 3 jogadores de frente, a gente tinha que controlar bem a profundidade e, ao mesmo tempo, explorar, né, esse espaço entre linhas que a gente, dentro daquilo que a gente analisou do adversário, que ele tinha um pouco de dificuldade ali, e fizemos isso bem. Agora, em algum momento, a nossa equipe iria ficar espaçada, não em razão da vontade nossa, mas em razão da característica do jogo, de um jogo de bola longa que o Grêmio fazia. Então a gente não poderia correr o risco da nossa defesa baixar um pouquinho, e aí acaba espaçando. Mas eu acho que de um modo geral a gente ficou bem compacto, a gente tanto consegue defender com linha de 4, como em algumas situações a gente já variou com linha de 5. Os atletas têm procurado cumprir bem aquilo que a gente tem procurado passar para eles. Boa noite, professor. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da efetividade no setor ofensivo. O Ceará venceu por 2-0, mas poderia ter conquistado esse resultado com um pouco mais de naturalidade se tivesse caprichado em algumas finalizações. No primeiro tempo, foi um time com um bom volume ofensivo, você também deve ter identificado dessa mesma forma. No segundo tempo, a equipe sentiu um pouco a questão física, mas fez o segundo gol. Queria entender, pensando no Campeonato Brasileiro, uma competição longa, 38 rodadas, chegar ao número mágico dos 45 pontos, já foram 4 conquistados. Como é que você pretende trabalhar essa questão da efetividade também para outras partidas em que o Ceará vai ter um quantitativo menor de oportunidades e vai precisar também colocar a bola dentro do gol? Preocupação zero. Se a gente conseguir dando continuidade a esse aproveitamento nosso. 2 jogos na Série A, 4 gols, está excelente, né? E eu acho que os gols hoje... A bola não entrou, teve uma bola na trave, umas 2, 3 defesas do Volpi ali. Então, assim, tem o mérito do goleiro também, tem a questão do detalhe, como o Grêmio também criou umas 2 situações ali que poderia ter feito gol. Eu acho que se a gente conseguir manter esse nível de atuação, de criação de jogada elevado, como a gente criou nesses 2 jogos, é um caminho interessante que a gente vai trilhar. É claro que o grau de dificuldade com o andamento da competição, ele vai se elevando e a gente tem que estar sempre buscando potencializar e evoluir nesse quesito.
Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho sobre o setor ofensivo do Ceará. Hoje voltou a funcionar, 2 gols, né? Se eu não me engano, o Ceará só não balançou as redes contra o Náutico. Naquela derrota, nos outros jogos, acredito que o time tenha conseguido fazer gols. E eu queria que você falasse sobre esse poderio ofensivo depois da chegada do Pedro Raul, ainda mais. E hoje, de novo, ele foi decisivo, fez o gol ali de pênalti. Como que está esse encaixe aí? E a importância de ter esse ataque tão poderoso para os próximos desafios que o Ceará tem pela frente. Obrigada. Realmente foi o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior preocupação nossa na mudança, na virada da temporada, aí, em razão da gente ter perdido os 2 principais atletas nossos, né? Um dos 2 principais atletas nossos da Série B do ano passado, né? O Saulo Mineiro e o Eric Pulga. Mas a gente, na base de muito trabalho, criatividade do departamento de futebol, setor de análise, conseguiu buscar boas peças para repor essas perdas. Não resta dúvida que o Pedro chegou, né, já citei isso em vários momentos, chegou num momento muito favorável da equipe, ele também muito motivado e tem correspondido bastante, não só com gols, mas principalmente pela participação dele, de fazer o trabalho de pivô, de incomodar a saída de bola do adversário, e é um contexto geral, né? A participação também, a nossa iniciação, o nosso setor de construção é sempre muito participativo, muita liberdade que a gente oferta para os laterais, né? O nosso jogo é muito baseado em triangulações pelo lado do campo, então acaba chegando bastante bola para o centroavante, e é algo que a gente vai continuar trabalhando. O grande desafio do treinador é achar esse equilíbrio, né, do momento defensivo, né, tá bem estruturado, bem compacto, entender os momentos de subir um pouco o bloco de marcação, o momento de baixar, compactar e usar da transição. E também, na fase ofensiva, ter entendimento do jogo. Eu acho que é um ponto importante da nossa equipe, de tanto explorar os momentos que a gente pode fazer uma transição, de fazer um ataque rápido, como os momentos, que foi o caso, a maior parte do jogo hoje. Hoje era um jogo que a gente tinha que fazer o ataque rápido, fazer a transição, explorar esses espaços que o Grêmio ofertava para a gente, mas tem jogos também que nós vamos tentar ficar um pouco mais com a bola, né, fazer um jogo de aproximação e tentar jogar mais tempo no campo de ataque. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Léo, eu queria que você fizesse uma avaliação, é pouco tempo, são 2 jogos, mas um recorte de jogo fora, jogo em casa. O que você está satisfeito, o que você pretende trabalhar na semana que você tem, dessa vez 7 dias exatos, já que será volta a jogar só no próximo sábado, embora tenha uma viagem, né? Tem a questão de talvez trabalho a menos por conta da viagem, mas queria que você falasse sobre isso e trouxesse informação sobre o Lelê, né? Ele chegou, o quanto foi importante a contratação de mais um centroavante e o porquê nessas 2 primeiras rodadas ele não ter sido utilizado. Bom, é outro ponto que eu tenho falado muito, é uma equipe que está totalmente em formação, tem 3 meses praticamente jogando junto, né? Algumas peças que são remanescentes da temporada passada, mas muitos chegaram esse ano. Então, sempre a gente tem uma margem boa para crescer e evoluir em todos os quesitos. É difícil o nosso calendário, são muitos jogos no intervalo curto. É um privilégio ter essa semana aberta, vamos procurar trabalhar, fazer os ajustes que a gente entende, tanto na base de treinamento quanto na base de vídeo, fazer aproveitar bastante essa semana, né? Vamos viajar para Caxias, o clube está se mobilizando para a gente tentar ir no voo fretado aí, para a gente ter uma boa viagem, conseguir fazer um bom jogo, que já retorna, já tem um jogo difícil contra o Vasco também, um jogo complicado. E em relação à questão do Lelê, um atleta que a gente acredita que vai nos ajudar bastante, porém ele está voltando agora, nesse processo que ficou de negociação, ele quase que não estava fazendo muito trabalho com bola, informação que chegou até a gente no Fluminense, agora ele está fazendo os primeiros trabalhos, ele precisa melhorar um pouco o aspecto físico e técnico. A gente acredita que essa semana ele já possa ter condições da gente levar e contar com ele para o jogo. Boa noite, Condé. Parabéns pela vitória. Alisson, Jovem Pan News, Fortaleza e Torcida K.
Quando falando sobre jogadores que adentraram ali no segundo tempo e foram importantes, principalmente na reta final, porque surgiu dali, né, a dobradinha Martínez e Matheus Araújo, que hoje fizeram parte aí da construção do segundo gol alvinegro. Eu queria que você comentasse sobre esses jogadores. Nos últimos 3 jogos eles ficaram de fora. O Matheus Araújo até entra contra o Bahia, né, na reta final, mas eles não tinham tido oportunidades, mas obviamente o Ceará roda o elenco e tem feito isso muito bem. Então eu queria que você falasse sobre esses 2 jogadores, o que eles acrescentaram e mudaram de características na segunda etapa. Realmente, eu até pontuei para eles agora, né, quando a gente foi fechar ali. É muito importante, o clube conseguiu montar um bom elenco. Nós temos 2 até 3 peças para cada em algumas posições. E a gente tenta aproveitar da melhor forma possível dentro daquilo que a gente tem de entendimento do jogo. Vai ter jogo que de repente tem a característica maior para um determinado atleta, às vezes para outro. Às vezes de repente você faz a substituição por necessidade de lesão ou cansaço, às vezes estratégico também. O mais importante que, como eu sempre falo para eles, a gente tem essa preocupação de ofertar trabalho, né, e deixar todos eles no nível de treinabilidade ok, para quando precisar estarem aptos e prontos. E a gente tem a percepção do dia a dia ali, sempre respeitando o melhor momento de cada um. Dificilmente a gente vai conseguir ser justo com todos, mas a gente tenta, na medida do possível ali, ofertar a oportunidade para a maioria dos atletas. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. A gente viu durante toda a partida uma boa disputa ali do Fernandinho com o Igor Serrotti. No segundo tempo, acabou tendo a infelicidade do jogador do Ceará sair de campo lesionado no ombro. Preocupa a situação do Fernandinho para o jogo contra o Juventude e em relação à preparação do vovô? Qual o maior desafio que o Ceará vai ter enfrentando o Juventude no Alfredo Jaconi? Bom, o Fernandinho, acho que amanhã ou depois que a gente vai saber, né, a gravidade da lesão. Tomara que não seja nada tão complexo e a gente já tenha ele à disposição para a próxima partida. O jogo esse, já emendando a segunda, jogo esse difícil, sempre complexo jogar com o Juventude lá em Caxias. Já tive a oportunidade de enfrentá-los em outros momentos, em outras competições. Tem uma mobilização muito grande na cidade, da torcida, e acaba mudando um pouco, né? Você sai de um contexto onde você está acostumado, habituado, mas a gente tem que se mobilizar aí e preparado para fazer uma grande partida e cercar dos detalhes para a gente tentar voltar de lá com um bom resultado. Condé, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória, Renato Manso do Futebolês. Sei que a Série A todo jogo é uma grande final, e você teve a experiência com o Vitória, está tendo a experiência com o Ceará esse ano, sua primeira vitória na Série A como treinador. Eu sei que a gente está falando do time, falando do próximo jogo já. Queria que você falasse da sensação de vencer na Série A. Eu sei que cabeça de treinador é sempre pensando no próximo objetivo, já tem que dar resposta no próximo jogo, mas também dá uma pausinha para comemorar, para se alegrar desse feito que você acaba de também atingir. A gente fica feliz, eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. A gente fico feliz de ter uma carreira sólida, né? Foram 10 anos aí como treinador de base, depois trabalhei em divisões inferiores, dirigindo equipes do interior, equipes menores, tanto no interior de Minas quanto no interior de São Paulo, e a gente conseguiu construir uma carreira sólida, com conquistas, com acesso, e depois veio no segundo momento a oportunidade de trabalhar em Série C, Série B de brasileiro, e a gente também alcançando bons resultados. A expectativa é que a gente consiga repetir agora também, né? Eu estou já deixei isso bem claro, muito feliz aqui no Ceará. Eu tenho bastante convicção de que a gente vai fazer um grande trabalho aqui a médio e longo prazo. O respaldo que a gente tem por parte da direção, de atletas, do torcedor principalmente. Então, a gente espera que seja a primeira de muitas vitórias aqui na Série A do Brasileiro. Léo, aqui, ó. À sua esquerda. Josi Freitas, repórter da TV Cidade. Queria que você falasse sobre o segundo gol, você que estava na beira do campo, qual foi a sua sensação? E se deu um alívio, querendo ou não, de você pensar, a gente fez o segundo gol e a gente merecia esse segundo gol. Claro que foi emocionante, mas eu queria saber da sua sensação. Realmente, são as coisas que o futebol proporciona, né? Um momento ali onde a gente estava sendo muito pressionado pelo Grêmio.
Eu acho que assim, durante toda a partida foi um jogo de alternâncias. A gente teve um primeiro tempo ali muito bom, início, criamos boas situações, né? Já pontuamos isso. Segundo tempo, assim, alternou, a gente teve boas chances ali com o Pedro Raul, principalmente. Mas era um momento que a gente estava sendo muito pressionado e aí vem aquele filme, né, do último jogo, que a gente sofreu o gol nos acréscimos e, de repente, o Bruno fez uma defesa ali milagrosa e no escanteio a gente conseguiu contra-ataque ali e fazer o gol. Realmente tira um grande peso e aí aquele momento de explosão ali de todos, ali do banco, do treinador, do jogador, de todos, que a gente sabia que naquele momento já conseguiu concretizar, né, consolidar a vitória. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite.